Vamos começar com algo simples. Você já teve a sensação de que, apesar de tudo parecer certo na sua vida, o emprego, os amigos, as conquistas, ainda falta alguma coisa? Talvez você esteja de férias, sentado na praia, olhando para o mar, mas a cabeça está a mil, sentindo aquele vazio que não vai embora. É curioso. Vivemos em uma era onde temos mais conforto e acesso à informação do que qualquer geração anterior. A tecnologia promete facilitar tudo, mas mesmo assim, não conseguimos evitar essa sensação de que algo está fora de lugar. Carl Jung, o famoso psicólogo suíço, notou isso há mais de 100 anos. Ele observava que, à medida que nos cercamos de dinheiro, fama e prazeres rápidos, algo em nós se perde no caminho. A modernidade nos oferece uma série de distrações, não é? Estamos constantemente ocupados, sempre conectados. Mas o que realmente está sendo desconectado? Segundo Jung, é a nossa alma, o nosso eu mais profundo, aquele que não se satisfaz com o superficial. E aí está o ponto. O que nos vendem como sucesso não nos preenche. Pelo contrário, nos deixa mais ansiosos, solitários e confusos. Então, o que estamos realmente buscando? Por que tantas vezes parece que, por mais que a vida ande, algo fica para trás? A resposta, segundo Jung, está na necessidade de restabelecer a nossa conexão com esse eu interior. Ele acreditava que a verdadeira satisfação não vem de fora, mas de um processo de descoberta interna. É como se estivéssemos procurando o caminho de volta para casa, para um lugar onde nossa alma encontra descanso, enquanto o mundo lá fora continua girando. Isso nos leva à pergunta: estamos vivendo uma vida que realmente nos pertence ou apenas seguindo o fluxo de expectativas e pressões externas? Imagine que você é uma peça de quebra-cabeça. No início, você não tem certeza de onde se encaixa. As bordas podem parecer irregulares e você tenta se ajustar a qualquer lugar que pareça fazer sentido. Mas com o tempo, você percebe que existe um lugar exato para você. Um lugar que não exige esforço para se encaixar. Esse processo de encontrar o seu lugar, de se entender, é o que Carl Jung chamava de individuação. O caminho para o verdadeiro eu. Desde que nascemos, somos moldados pelas expectativas. Família, escola, amigos, trabalho. Todos contribuem para a pessoa que nos tornamos. É como se começássemos a vida seguindo um roteiro que foi escrito por outros. E muitas vezes, sem perceber, passamos anos atuando nesse papel, sem nos questionar se ele realmente é nosso. Jung acreditava que para nos tornarmos quem realmente somos, precisamos ir além desses roteiros. A individuação é justamente isso, um processo de maturidade psicológica, onde começamos a integrar todas as partes da nossa personalidade, tanto as que conhecemos, quanto aquelas que preferimos esconder. É como explorar uma casa antiga e descobrir que há cômodos que você nunca abriu. Aquelas portas fechadas são o que Jung chamava de inconsciente, e dentro delas há fragmentos de quem realmente somos, que precisam ser reconhecidos. Mas por que isso é importante? Pense na sensação de andar pela vida carregando uma mala pesada. Você sente o peso, mas não sabe ao certo o que tem ali dentro. Pode ser medo, vergonha, traumas, ou até mesmo talentos e potenciais não explorados. A individuação é o processo de abrir essa mala e lidar com o que você encontrar, tanto as coisas boas quanto as difíceis. O mais interessante é que Jung dizia que o objetivo da vida não é a perfeição, é a totalidade. Ou seja, não se trata de eliminar nossos defeitos ou nos tornarmos uma versão idealizada de nós mesmos. Trata-se de integrar tudo o que somos, as partes boas e ruins, conscientes e inconscientes, para que possamos viver de forma mais autêntica. E aqui está o ponto principal. Quando começamos a nos conhecer de verdade, algo muda. A vida deixa de ser apenas uma série de eventos externos e passamos a encontrar um significado mais profundo em cada experiência. As ondas da vida continuam batendo, às vezes com força, mas como uma rocha no mar, encontramos estabilidade ao estarmos conectados com o nosso eu mais profundo. A pergunta que fica é: quantas partes de você ainda estão desconhecidas? Quanto de sua vida é vivido com base em quem você realmente é?
Na primeira metade da nossa vida, tudo parece girar em torno do mundo externo. Estudamos, trabalhamos, buscamos formar uma carreira, encontrar um parceiro, construir uma família. É como se estivéssemos o tempo todo jogando um jogo de construção, estabelecendo as bases, levantando paredes, criando estruturas sólidas. Essa fase é essencial. Precisamos nos afirmar no mundo, enfrentar desafios, conhecer pessoas, aprender. Tudo isso forma a base de quem somos. Mas Carl Jung observou algo interessante. A vida não se trata apenas de seguir esse caminho linear para fora. Em algum momento, geralmente por volta da meia-idade, acontece uma mudança silenciosa. Talvez seja um sentimento de insatisfação, uma crise, ou até uma sensação de vazio. De repente, o que funcionava antes, aquilo que te motivava, já não parece suficiente. A carreira, os bens materiais, as conquistas sociais, tudo isso começa a perder um pouco do brilho. Por quê? Jung dizia que essa transição marca o ponto em que devemos mudar o foco, do exterior para o interior. Se na primeira metade da vida, nosso papel era construir no mundo, na segunda metade, a jornada é diferente. Agora, a tarefa é começar a construir dentro de nós. Não é mais sobre acumular, mas sobre refletir. Não é sobre fazer mais, mas sobre entender o que tudo isso significa. É aqui que muitas pessoas se perdem. Vivemos em uma sociedade que valoriza o fazer, o produzir, o conquistar. Mas o que acontece quando você percebe que esse fazer não preenche mais? Jung chamava isso de a crise de meia-idade. Não é apenas um clichê, é um ponto crucial onde muitos percebem que viveram uma vida orientada pelas expectativas dos outros. E agora, precisam encontrar um caminho próprio, mais alinhado com quem realmente são. Esse novo caminho exige uma introspecção que pode ser desconfortável. Não estamos mais apenas vivendo no ritmo do mundo, estamos começando a questioná-lo. E essa é uma fase importante, porque é aqui que você realmente começa a se conhecer. É o momento de voltar para dentro e explorar territórios internos que talvez tenham sido negligenciados na correria dos primeiros anos. A grande pergunta é: quando chega esse momento, você está preparado para voltar-se para dentro? Ou ainda está tentando encontrar sentido no mundo externo, onde no fundo você já sabe que as respostas não estão? Você já se pegou fazendo algo só porque todo mundo está fazendo? Não porque você realmente queria, mas porque parecia ser o caminho mais fácil. Isso acontece mais vezes do que a gente percebe. Na verdade, Carl Jung acreditava que esse é um dos maiores desafios que enfrentamos: a conformidade. A conformidade é confortável. Seguir o que os outros fazem, aceitar as regras não escritas da sociedade, evitar o conflito. Parece mais fácil, não é? Mas aqui está o problema. Ao fazer isso, muitas vezes estamos nos afastando de quem realmente somos. Nos moldamos ao que esperam de nós. E, aos poucos, perdemos a conexão com aquilo que nos faz únicos. Jung diria que estamos alienados de nós mesmos. Mas ser verdadeiro consigo mesmo? Bom, isso exige coragem. Coragem para ir contra a maré, para fazer escolhas que podem não agradar a todos, para enfrentar a solidão que, às vezes, acompanha esse caminho. É como estar no meio de uma multidão, e mesmo assim, se sentir sozinho. Não porque não há pessoas ao seu redor, mas porque você está desconectado do seu eu mais íntimo. O caminho da conformidade é sedutor. Ele oferece uma sensação de segurança. Mas a que custo? Muitas vezes é o preço da nossa autenticidade, da nossa liberdade de ser quem somos. E isso pesa. A verdade é que viver de forma autêntica pode ser um caminho solitário. Mas é também o único caminho que realmente nos pertence. Então a pergunta é: estamos dispostos a pagar o preço pela conformidade ou a abraçar a coragem de sermos nós mesmos, mesmo que isso signifique caminhar sozinhos por um tempo? Você já teve aquele momento em que reage de forma exagerada a algo ou alguém? Uma situação pequena, mas que desperta uma raiva ou frustração que parece desproporcional? Carl Jung acreditava que isso tinha uma explicação. O que estamos vendo nesses momentos não é o outro ou a situação em si. Estamos, na verdade, nos deparando com a nossa própria sombra. A sombra, segundo Jung, é tudo aquilo que evitamos reconhecer em nós mesmos.
são os traços que preferimos ignorar, como impulsos, medos, desejos reprimidos. Ela não é visível à primeira vista, mas ao longo da vida, vai se acumulando no nosso inconsciente, à espera de um momento para se manifestar. E quando surge, pode ser desconfortável. Pode vir na forma de raiva, inveja, julgamento, mas sempre como algo que não queremos admitir que existe dentro de nós. Por que evitamos nossa sombra? Simples, porque é difícil encará-la. Ninguém gosta de reconhecer suas falhas, seus pontos fracos ou aquelas partes de si que não se encaixam na imagem que queremos projetar. Mas ignorá-la não faz com que ela desapareça. Pelo contrário, ela se fortalece. E o que Jung descobriu é que, quanto mais negamos nossa sombra, mais ela toma conta das nossas vidas, nos fazendo projetar nossos problemas nos outros. Mas aqui vem o ponto-chave. A sombra não é só algo negativo. Na verdade, ela contém uma parte vital do que somos. Jung dizia que nossa sombra pode ser uma fonte de grande poder. Ela guarda potenciais não desenvolvidos, talentos reprimidos e, muitas vezes, a chave para a nossa autenticidade. O que a torna sombria é o fato de a mantermos escondida. Quando trazemos à luz o que evitamos, transformamos essa energia em algo construtivo. É como abrir uma caixa que você tem medo de encarar, mas que, ao ser aberta, revela mais sobre quem você realmente é. A sombra pode conter nossos maiores medos, mas também nosso ouro, aquilo que ainda não exploramos dentro de nós. Então, como começamos a integrar essa parte de nós mesmos? Primeiro, precisamos observar nossas reações emocionais. Aquelas situações em que nos pegamos irritados, defensivos ou ansiosos. Em vez de culpar o mundo externo, Jung sugere que nos perguntemos: o que isso diz sobre mim? O que estou projetando aqui? Essa simples mudança de perspectiva é o começo da integração. A integração da sombra não é um processo fácil. Não acontece de um dia para o outro, e certamente não é confortável. Mas ao aceitarmos essa parte de nós, começamos a viver de forma mais completa, menos reativa, menos à mercê das emoções que nos controlam sem que saibamos por quê. E isso nos leva à questão final. Quantas partes suas você ainda está negando? Você já se pegou dizendo algo como: não sei por que estou me sentindo assim, ou parece que algo está fora do lugar, mas não sei o quê? Carl Jung acreditava que esses sentimentos podiam ser a expressão de duas forças internas que todos carregamos, independentemente de gênero: a ânima e o ânimos. Essas duas energias são, na verdade, polaridades dentro de nós. A ânima representa o lado feminino na psique masculina, enquanto o ânimos é o lado masculino na psique feminina. Mas não se trata simplesmente de estereótipos de gênero. A ânima está relacionada às emoções, intuições e à criatividade. Já o ânimos, a lógica, racionalidade e a ação. O que Jung percebeu é que todos nós precisamos dessas duas energias para nos sentirmos inteiros. Porém, o desequilíbrio é comum. Quando uma dessas partes está negligenciada, a sensação é de que algo em nós está fora de sintonia. É como tentar andar com uma perna só. O movimento é possível, mas desajeitado e ineficaz. Muitos homens, por exemplo, podem crescer suprimindo a ânima, acreditando que emoções e sensibilidade são fraquezas. E muitas mulheres, por outro lado, podem suprimir o ânimos, deixando de lado a confiança e a iniciativa, temendo parecer duronas. Mas o segredo está no equilíbrio. Quando permitimos que essas forças se expressem, nossa vida se torna mais rica e completa. A ânima nos conecta com a profundidade dos sentimentos, dando cor às nossas experiências. O ânimos nos permite transformar esses sentimentos em ação no mundo. Juntos, eles formam uma dança interna, uma que, quando em harmonia, nos ajuda a viver de maneira mais autêntica e realizada. Então, o desafio que Jung nos coloca é este: como estamos lidando com essas energias dentro de nós? Será que estamos suprimindo uma parte vital da nossa psique por medo ou por convenção social? Ao olhar para dentro e aceitar tanto a ânima quanto o ânimos, nos damos a chance de ser mais do que pensamos que poderíamos ser. A pergunta que fica é: qual parte sua você tem deixado de lado? E como sua vida mudaria se você permitisse que ela emergisse?
Já aconteceu de você pensar em alguém que não vê há anos e, de repente, essa pessoa te ligar ou aparecer do nada? Ou talvez, em um momento decisivo, algo coincidir de forma tão precisa que parece impossível ser apenas sorte? Carl Jung chamou isso de sincronicidade. Aqueles momentos em que o mundo interior e o exterior parecem dançar em perfeita harmonia. Para Jung, essas coincidências significativas não eram meros acasos. Elas acontecem quando estamos em sintonia com nós mesmos, quando nossos pensamentos, emoções e o universo parecem se alinhar de forma quase mágica. É como se o mundo estivesse respondendo àquilo que está dentro de nós, criando conexões que desafiam a lógica, mas fazem todo o sentido para quem vive a experiência. Esses momentos nos fazem pensar: será que existe algo mais profundo guiando nossa jornada? Jung acreditava que sim, que quando estamos conectados com o nosso eu interior, começamos a perceber essas sincronicidades com mais frequência, como pistas sutis nos mostrando que estamos no caminho certo. E aí, você já teve uma experiência que te fez questionar se o acaso realmente existe? No fim das contas, a jornada mais importante que podemos fazer não é para algum lugar distante ou exótico. Ela é para dentro de nós. Carl Jung nos lembra que, enquanto olhamos para fora em busca de respostas, o verdadeiro caminho está em entender quem somos por dentro. É fácil se perder na correria do dia a dia, nas pressões e expectativas que nos cercam. Mas, em algum momento, precisamos parar e perguntar: estou vivendo a vida que realmente me pertence? A introspecção é esse momento de pausa. É o espaço que criamos para nos ouvir de verdade. É quando começamos a perceber as camadas que compõem nossa personalidade e, pouco a pouco, integrar essas partes. E aí está o ponto. Ao nos conhecermos de verdade, a vida deixa de ser uma série de acontecimentos externos e se transforma em uma experiência mais rica e significativa. A pergunta que fica é: você já começou essa jornada? Se essa reflexão sobre a jornada interior te inspirou de alguma forma, então não deixe de continuar essa conversa nos comentários. Quero saber como você tem lidado com as perguntas mais profundas da sua vida. E se esse vídeo te ajudou a pensar diferente, curta e compartilhe com alguém que também precisa dessa pausa para olhar para dentro. Ah, e se você quiser explorar mais sobre Jung e outros temas relacionados à psique, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo futuro. A jornada continua e eu espero te ver no próximo vídeo.